Bem-vindos ao Extra Off, o novo quadro do Extra Podcast, onde falaremos de coisas que não são relacionadas a reality shows. Os nossos episódios saem a cada 3 semanas, mas como falamos semana passada, teremos 2 seguidos. O primeiro sobre Stranger Things, que saiu na terça-feira, dia 19, e esse que sai nesta terça, 26. Eu sou o Rich, ao meu lado tenho a Laura, e essa semana falaremos do nosso jeitinho, de um sucesso da TV brasileira em 2022. Eu acho que podemos dizer que é um grande sucesso, sim, que é a novela Pantanal. E aí, Laura, toca Cavalo Preto? Inclusive, você viu o Supla tocando Cavalo Preto no programa do Encontro com a Patrícia Poeta? Se você ainda não teve essa experiência, fica a dica. Vai ser Supla no encontro, vai ser a gravação do ano. Eu tô esperando o Grammy já. Sabe, vai ser o áudio do ano, pode vir os prêmios, todos os prêmios do mundo pro Supla com essa versão. Eu acho engraçado porque eu não costumo ver novela há muito tempo, porque quando eu comecei a estudar à noite, eu perdi total o costume. As pessoas falam, é só ver depois, você tá trabalhando, e aí Aí, desde que eu formei em 2019, a pandemia começou, vontade zero. Pantanal me trouxe de volta para as novelas, entendeu? Então eu acho engraçado, assim. Eu comecei a ver por causa de uma amiga minha, e aí acabei ficando. Eu acho até assim, quando você sugeriu a gente falar sobre Pantanal, eu fiquei pensando muito assim, o que que tem Pantanal que me fez sair disso, sabe? Não, e é um assunto que a gente pensou assim que não foi um assunto nem tão difícil, porque para quem não nos escuta, assim, e quem escuta quando vez ou outra durante um podcast, a gente falava referência de Pantanal, você falava que estava saindo Uhum. para gravar Pantanal, para assistir É. Pantanal, e antes de começar as gravações, a gente falava da novela, né? Às vezes até quando terminava, a gente falava um pouco, então eu digo, então é um assunto que dá pra gente falar tranquilamente, porque assim, quando veio Amor de Mãe, veio a pandemia, bagunçou tudo. Não foi aquelas questões de como acompanhar novela. Amor de Mãe voltou, não voltou tão bem, surtaram com o enredo que ia seguir. E reprisava a novela e fazia tudo. Então, Pantanal meio que trouxe de volta esse gostinho do povo fazer aquele live tweet, né? Que o povo ia pro Twitter Uhum. também comentar a novela. Então foi um sucesso imediato comparado aos padrões de hoje em dia, né? A gente sabe que novelas não vai dar hoje em dia. Quem ficar esperando, a novela vai dar 50, 60 pontos. Isso não acontece mais, gente. Principalmente porque Pantanal sai no stream. Você assiste ela pela Globoplay depois. Né? Então não tem como você querer que uma novela dê 50, 60 pontos e dizer assim, se não deu isso, ela é um fracasso. Não, existem vários fatores que podem dizer que uma novela é um sucesso. E Pantanal te diz porque é uma coisa que saiu, que você vai na rua e escuta às vezes as pessoas comentando. Ou toca Cavalo Uhum. Preto, né? A gente fica com raiva, Não, né? Acontece muita coisa. eu acho um grande sinal é que, tipo, a programação inteira da Globo é Pantanal, né? Se você liga de manhã, tem o povo tá dando entrevista lá pra Ana Maria Braga, tá aquela menina Tati fazendo resumo no encontro, tá sendo pauta das coisas que se fala, né? A Bruaca, tudo que ela fez vira pauta no Fantástico, assim. Eu fui essa semana na Renner. Inclusive, Renner, pode me patrocinar. Eu fui essa semana na Renner, nossa, muita coisa de oncinha. E as pessoas falam assim, oncinha nunca sai de moda. Mas assim, sai. E não é todo dia que você encontra um monte de estampa de oncinha. E de onça, sabe? A onça mesmo, o desenho da onça, sabe? É, virou fenômeno, né? Tudo se fala, como se falou, as expressões e tal. E tudo é Pantanal, né? E é digno de novela das nove. A gente sabe que novela das nove, na Globo, tende a ditar tendências do Brasil. Querendo ou não, gente, a gente sabe que dita muitas tendências, né? Tem gente que usa o Arebaba e o Inxalá até hoje em conversas, né? Então a gente sabe que É ditam verdade. coisas, fica culturalmente, o Não é Brinquedo Não, ficam coisas impregnar na nossa cultura, né? Que vai pra frente e talvez Pantanal tenha um desses requisitos que fique mais pra frente. Por exemplo, tanto que a gente vai falar de erros e acertos. A gente vai falar que Pantanal também, gente, não é perfeita. Não é a novela mais perfeita do mundo. A gente sabe que tem erros. A gente sabe também que tem acertos. Mas olha, até quinta-feira, dia 27 de julho, a média geral da novela era de 28,91 pontos de audiência, segundo o site Amo Novelas, que pega os consolidados da semana, né, por sites confiáveis e faz a média. Tranquilo. A gente não sabe até o final de semana quanto foi, porque a gente tá gravando esse podcast na segunda. E segunda é geralmente quando saem os dados do final de semana. A gente não sabe o que aconteceu. Mas a maior audiência até agora foi 33,9
18,1 pontos, e a menor foi 21,8, que foi numa quarta-feira, curiosamente, no terceiro capítulo da novela. Eu acho que deu até aquele medo, nossa, será que não vai irritar, né? Porque dá isso no terceiro capítulo. Mas vem aquela questão, o horário das 9 já está desgastado, as novelas não prendiam tanto, teve a questão da pandemia, que o povo se acostumou ainda mais a assistir tudo por streaming. Então não tem como tirar uma média ainda assim normal, a não ser que ela. Porque a gente sabe que tem pessoas que são fissuradas pra audiência, que acham que a audiência é tudo, e a audiência de novela não é só o número que tá dando. É importante? É, mas a gente sabe que tem outros fatores, né? Uhum. Eu acho que a coisa da nostalgia. Primeiro que eu acho que a Globo fez muita propaganda para Pantanal, né? Não sei se vocês lembram, assim, teve até no BBB e tal, foi assim, bem forte. E eu acho que aquela coisa, a gente já falou sobre isso com os Stranger Things, né? Semana passada. O fator nostalgia pega muito, né? Muita gente tem memórias fortíssimas sobre Pantanal. Eu não assisti Pantanal, eu era muito nova para lembrar de Pantanal, né? Quando o Pantanal passou pela primeira vez, começo dos anos 90, eu era uma criança, obviamente não tenho essas recordações. Só que Pantanal foi uma novela que marcou tanto que mesmo a gente que não assistiu Pantanal, porque a gente era muito novo, né? A gente sabe, tipo, todo mundo sabe quem é a Juma, sabe? Porque a Cristiane Oliveira foi a Juma, entendeu? Era uma coisa assim, que todo mundo sabe, da mulher que vira onça, dessa ideia, tudo. Eu acho que isso virou uma coisa que está permeada na nossa cultura, então isso causa atenção. Então aí você tem as pessoas mais velhas, que têm essa memória afetiva, as pessoas mais novas, que ainda podem ter isso, né? Essa relação. Então eu acho que por isso que chamou tanta gente. E eu acho interessante que Pantanal, da forma que foi feita tudo, a história central é muito atemporal, né? E eu acho que isso ajuda e traz um gosto de novela antiga, sabe? Que as pessoas gostavam. Que hoje em dia as novelas são muito específicas. Eu lembro só da minha avó falando, quando ela era viva, uma das minhas avós, ela falava assim: ai, só tem coisa ruim, só tem maldade. E eu acho que Pantanal, ela traz essa coisa novelesca muito forte, assim, sabe? De protagonista e casalzão e tal. Eu acho que isso pode estar influenciando. Não sei, talvez as pessoas. Essa coisa de nostalgia é engraçada, né? As pessoas às vezes querem voltar a esses momentos. Às vezes estão renegando certas coisas atuais e estão querendo voltar a isso. Não, e já entrando agora, né, já que você falou isso, de que foi praticamente pontos positivos da novela, vamos continuar falando coisas positivas. E uma coisa que eu acho extremamente positiva é que a novela em si, gente, ela é leve, na medida do possível, porque a gente sabe que tem folhetim das novas que são mais pesados do que Pantanal. Com toda certeza tem isso. E a leveza que eu digo também é que a gente não tem que se preocupar com muita coisa que está acontecendo. Não é uma novela da Glória Pérez que infelizmente tem que saber voar, né? Como ela mesma disse, que a gente vai ter que buscar justificativa de nada. Porque até o sentido de virar onça fica não levando o sentido. Dá pra gente não levar pro sentido literal, gente, que é a mulher virando uma onça. Ele entende que ela virou onça para proteger a filha, ou seja, ficou brava. É uma expressão popular, a gente sabe que isso existe. Uhum. Né? Não foi uma coisa tirada do nada. Mas existe É. essas partes também, né? Essas questões de dizer, tem um velho do Rio, a gente tem muitas questões folclóricas da gente que ele tem nossos folclores, dizendo que existe pessoa em Uhum. tal lugar que guarda aquele lugar. Então, é uma coisa mais simples, sabe? Tipo, a gente sabe que o velho do Rio vira cobra e toma conta do Pantanal, e João Marruá virava onça, que, ok. Não é uma coisa que a gente tem que buscar outras coisas, dizer lá longe, né? A pessoa não tem que ficar pensando muito, porque eu me lembro de uma época que o povo falava que queria assistir novela das nove, que o povo quer chegar em casa cansado, e que é uma coisa leve pra assistir, no sentido de que não precisa se esforçar tanto pra entender o que tá acontecendo. E realmente, Pantanal tem isso, você não precisa ser uma grande charada de desenvolver, pegar pontos soltos Aham. aqui e ali e dizer, nossa, é isso que vai acontecer. Não, a trama de Pantanal tá muito claro pra gente, assim, o que vai acontecer cada semana. Né, você sabe que quando teve queimadas, ficou óbvio pra gente que era queimadas, em sinal foi cenas muito fortes, foram cenas verdadeiras, né, que aconteceram. E quando tem qualquer outro assunto, eles trazem com uma coisa mais atual, mais simples. Até quando eles vão fazer as publis com a questão da tecnologia, eles quando foi Uhum. comprar, né, porque comprar televisão, comprar Wi-Fi, internet, tudo, foi uma coisa simples de explicar. Não é coisa que do nada ia aparecer na casa dos Leôncios, né? Mas estavam lá, tudo bem construidinho, tudo bem direitinho e
por mais que algumas pessoas se choquem com a questão da Juma e de querer a vida simples e assim, de gente, pelo amor de vocês que são de cidade grande, de polos enormes, vamos citar os polos enormes aqui, que é Rio e São Paulo, gente, existe muita gente como a Juma, viu? Assim, ainda que tem aquela casinha daquele jeito, que é muita simplicidade. Então ainda eu consigo passar um Uhum. certo pano pra Juma. Isso não quer dizer que ela não seja chata, mas ela é chata em alguns momentos, mas a gente consegue passar um pano, porque nem é todo mundo não, gente, que tá nesse clima de cidade grande, que tem que ter tudo, não tem que estar no seu É, cantinho simples eu acho e quer que continuar. é muito fácil você estar numa cidade grande. Tipo assim, eu não moro numa cidade grande, mas eu moro numa cidade turística que é muito perto da cidade grande e é uma cidade, assim, pro padrão brasileiro, que pode ser considerada grande, no caso. Mas eu acho que a gente vive numa bolha. Eu já trabalhei com política e eu acabei viajando para umas cidades muito pequenas, assim, que é cidade que não tem energia 24 horas, entendeu? Aham. É cidade que não tem, que as pessoas ficam, não tem sinal de celular que pega lá, sabe? Que as pessoas ficam te olhando assim com um celular e elas acham aquilo uma coisa incrível. Então, assim, eu não acho que seja um absurdo a Juma ser desse jeito. E eu acho que quem acha isso é porque não conhece o Brasil. E eu nem tô falando assim, ai, é obrigação sua conhecer o Brasil. É só um fato, assim, entendeu? Eu também não conheço o Brasil, sabe? Eu conheço partes do país. Então, eu acho que essa crítica é meio infundada. A minha crítica nesse sentido é para outras coisas, mas eu acho que as pessoas exageram um pouco. Ah, como é que é assim em 2022? É assim porque ainda tem coisa assim. Não, e pra mim, as questões, falando de outro acerto de Pantanal, foi a escalação da Alanis pra Juma, que tá simplesmente maravilhosa, né? Ela tá entregando uma Juma maravilhosa, assim como a escalação do Jesuíta pra viver o Jove. Porque eu acho engraçado, Laura, a gente vê aquela discussão que aparece toda vez, né? Ah, o Chai Suede seria um perfeito. Gente, entenda, o biotipo do Jove é pra ser franzino e ser motivo de chacota no Uhum, Pantanal. Não tem como ele chegar é, fortão lá e pô, fazer. Nossa, porque o objetivo do Jove era ser o parecido fisicamente e nos pensamentos o mais próximo possível com a família da mãe, que foi a família que ele foi criado, gente. Vocês queriam que ele fosse um Leôncio como? Se ele pensava que o pai estava morto? não, eu Não acho tinha que como falta um acontecer pouco de isso. entendimento do que a novela está retratando. Se ele fosse igual os outros peões, a Juma não gostaria dele. A graça toda é que ele não era igual aos outros, né? Não é not like the others, sabe? Eu acho que aí as pessoas tem coisa que as pessoas reclamam que é obviamente um plot point da novela, né? Então eu acho meio estranho. E não podemos deixar de fora também a quesito atuação, né, gente? Por exemplo, Marcos Palmeira, porque a gente consegue odiar o Zé Leôncio na medida certa que tem que ser odiado, porque, né, o Zé Leôncio tem como odiar tudinho. A gente, a Juliana Paz, por mais que seja bolsominion, ali ela é digna de Oscar. Se ela fizesse um filme pra ganhar um Oscar, diga de Emmy, de Nossa, Globo de ela Ouro, que é. seja. Ela é digna de EGOT, gente. Vamos lá, vamos dar uns prêmios completos pra ela, porque a atuação dela é fora do real. Maria Marruá dela, gente, foi perfeita. As cenas dela de Maria Marruá são de Uhum, outro mundo, porque eu adoro, assim, porque o tema da família, da casa Marruá, se a gente fosse trazer pra Game of Thrones casa, eu só dou o tiro, quem mata é Deus, porque pra mim é isso, gente, que é muito legal elas, que é uma coisa, tipo, muito regional, muito típico desse tipo de tratamento, porque a gente viu, gente, que a história dela foi sofrida, foi tudo, então a Juliana Paz entregava essa atuação completa. Eu não sou muito assim fã de ficar vendo, sabe, não sou aquele tipo de que assiste filmes, né, a fotografia, a iluminação tal, essas coisas assim, tudinho, mas a de Pantanal essas coisas são tão bem feitas como a atuação que a pessoa consegue enxergar como uma coisa boa, sabe? Porque a gente uhum, conseguia ver o sofrimento real da Juliana Paz, ali como a Maria Marruá. A gente ficava triste por ela, né? Porque a gente às vezes assiste alguma coisa, a gente não consegue sentir empatia pelo personagem, né? Porque o ator não entrega uhum, uma coisa boa. Mas ela não, ela conseguiu fazer uma Maria Marruá muito boa, que a gente ficou triste, dizendo assim, podiam mudar ela não morrer, né? Mas infelizmente, pra construção da Juma, a mãe teria que morrer. Mas pra mim são atuações maravilhosas, como Osmar Prado com o Velho do Rio, né? uhum. As Então tá atuações sendo são muito uma novela boas, né? aclamadíssima. É, muito bem. Quem escolheu o Para você casting foi um casting ver muito bom. a diferença que faz um elenco carismático, assim, também. E, e que teve uma certa continuação. Eu lembro, cara, eu fiquei assustadíssima quando teve a Madeleine, quando passou para tempo atual e a atriz igual. Assustadíssima, ela falava da mesma forma, sabe? Era um negócio assim, muito bizarro. Eu acho que o Marcos Palmeira, por exemplo, e foi o Will Benício, que faz um vilão, mas de uma forma totalmente inesperada, assim. Ele é uma pessoa que é horrível, horrível com
o Abruaca, por exemplo, e tal, e a gente ainda consegue ver coisas humanas nele, né? Ele chorando, ouvindo a música no episódio de semana passada, por exemplo, foi uma das cenas mais legais da novela, foi super bem falada. E assim, eu acho também que a gente tem que elogiar a equipe de direção, de edição, porque a novela é muito bonita, né? É uma É novela muito bonita mesmo. muito, muito bonita. Aquela cena que você falou no começo do. Ai, como é que fala? Das queimadas, por exemplo, né? Eu acho também muito legal a atenção às roupas, sabe? São coisas pequenas, mas que são muito bonitas. Essa cena, por exemplo, do Tenório chorando, para mim, foi uma das cenas mais legais que a gente viu há muito tempo na TV, sabe? A forma que ela foi feita, as próprias disputas de viola que tem e tal. E por mais que a novela tenha entrado nessa barriga, assim, e tá totalmente irritante, eu não parei de assistir, né? Então, acho que isso diz muito sobre o apego. E porque assim, é uma coisa que tem personagens reais. Vocês conseguem. Uhum, Eu acho que pelo menos uma pessoa dessa novela você consegue se identificar com ela. Não tem uma coisa que é a pessoa que é puro mal, por mais que tenha o Cramunhão ali aparecendo vez ou outra, né? Mas não é uma coisa assim que não dê pra gerar uma conexão com alguém ali, né? Alguém pode se conectar, tipo, eu sou assim, tipo, jovem, porque muita gente que saísse de uma cidade grande e fosse pro interior seria, tipo, tratado como jovem da vida. Tem gente que não tem, uhum. conhece um Zé Leôncio, pode ser um pai que você tenha na vida, né? Porque a maior lenda urbana de Pantanal, como diz o meme, é o pai presente, né? Porque todos ausentes ali. Mas as pessoas conseguem se identificar com alguma coisa. Tipo, a gente é Filó, completamente submissa aos Eleões. Existem muitas pessoas assim, gente, infelizmente. A Filó passa por cima de qualquer princípio dela Uhum. pra estar com os Eleões, mas é a personagem dela e a dirapagem, como E sempre, não tem como falar. sabe, nesse negócio de falar de personagem chato, não, eu acho que um personagem que merece ser destacado, que é a grande chata da novela, assim, é a Guta, né? Porque eu acho que a Guta é um personagem muito real, assim. As pessoas odeiam muito, mas eu acho que ela traz toda uma coisa de hipocrisia da, da idade mesmo, da formação. Ela é uma pessoa que foi criada ali no Pantanal, longe de tudo, e aí ela vai estudar na cidade grande, né? E ela volta e, tipo, ela viveu aquela liberdade, ela volta para aquilo tudo, e ela tem ainda os preconceitos que ela tinha de antes, e ela tenta fazer as coisas, só que da forma errada, ela não percebe. Cara, eu acho que assim, as pessoas deviam entender que às vezes elas parecem mais adultas do que elas gostariam, sabe? Eu acho que ela é uma personagem muito real. Assim como o Jove, que as pessoas odeiam coisas na Guta e no Jove que eu acho que são muito reais, muito humanas, entendeu? A gente não é perfeito o tempo todo e a gente é hipócrita também. Eu fico puta com a Guta. Às vezes a forma que ela fala com a Maria, sabe? Com a Bruna, que ela não tenta entender. Mas, cara, eu acho assim, eu consigo entender de onde tá vindo isso, entendeu? Não, assim, e a Guta, gente, a Guta é o Twitter escrachado. A Guta é o Twitter, né, gente? A Guta é o eterno textão de Twitter. E assim, tudinho. E assim, a gente tende. Isso não só em novela, principalmente em reality show, série, qualquer coisa, a gente tende a detestar as pessoas que têm as qualidades parecidas com a da gente, né? A gente se enxerga naquela pessoa às vezes e com os Uhum. defeitos. Por mais que eu falei ainda agora que a gente gera conexão com alguns personagens que a gente gostar, a gente também gera o nosso ranço, porque a gente não gosta de ver do quão aquela pessoa é real. Né, assim, porque eu digo, tem umas hipocrisias ali da Guta que eu digo, gente, dá pra ver que no Twitter tem isso, você acha tranquilamente, porque ao mesmo tempo que ela defende uma coisa, ela trata a mãe do jeito completamente oposto das causas que ela, né, da bandeira que ela levanta, então é uma hipocrisia, e eu lembro muito lá no comentário seu que a gente fazia isso no Masterchef, quando a gente comentava o Masterchef do ano passado, fazendo aquele crossover, quando você dizia, como você na época dizia que, realmente, quando a gente tem 19, 18 anos, 21 anos por aí, que deve ser a idade mais ou menos da Guta, se eu não me engano ela tá por aí, eles não são tão velhos na Ela é um novela, pouco mais velha, né? Ela tava na faculdade. então deve estar por aí com uns 22, 23 anos. É, A gente acha que só porque saiu pra faculdade tem um conhecimento do universo todo, né? A gente tá com todo o é, conhecimento do é. mundo. A gente acha que é jovem e domina tudo, mas não. Tem outras questões completamente diferentes. E como você falou, a questão da Guta e do jovem tem a questão do choque cultural. Né? A do jovem maior ainda, que ele nunca tinha ido. Né? Uma coisa, a Guta conhecia o pai dela, sabe? Ela sabe as origens dela, né? Ela sabe de onde veio e como é a questão do Pantanal e a questão da cidade grande. O jovem não. O jovem não sabia isso. Ele teve que se Uhum. adaptar aos trancos e barrancos.
Mas tem muita coisa boa, por exemplo, gente, a Filó, eu adoro a Filó, mesmo ela errando, às vezes eu acho que é um momento muito bom ver a Dira Paz e a Filó, assim, porque eu acho que os momentos dela com a Juma são um dos melhores, que a gente vê a Juma rindo, sorrindo, eu acho que é uma das pessoas que a Juma mais gosta no mundo, é a Filó. Mas o que mata Uhum. a Filó, como eu falei, é essa questão de Deus no Zé céu, Zé Leôncio. Leôncio na terra. Na É, terra. Acho que pra mim é o grande problema da Filó é esse, mas eu acho que é a personagem dela, não tem como mudar, né? É o que tem que fazer a Filó. exato. É o que deixa ela humana, né? Tem muita gente que é assim. Não é uma coisa absurda ela ser assim. Ele ajudou ela, ela tem essa gratidão e é tipo, é ele, né? Mais do que É, todos. todos os personagens a gente pode dizer isso, que ele, por exemplo, a Bruaca, a nossa Maribru. Foi uma personagem que cresceu e dominou, conquistou o povo, né? Dominou geral, redes sociais. Muitas vezes eu postava aquele meme craque do jogo pra ela. Ela também foi atriz maravilhosa. Ela tá. É um personagem assim. Gente, o povo ainda reclama da Broca. A gente reclama da Broca que sofreu a vida toda. Deixa ela viver a vida dela agora, né? Deixa ela fazer o que quiser, como ela levou o chifre a vida toda. Deixa ela retribuir. Né? Eles que se entendam, eles que são adultos, eles que se entendam a maneira dele, né? Mas gera bastante discussão também a questão da Broaca. E são questões que são levadas com humor e com seriedade. Mas sabe que com novela, gente, muita gente às vezes pode perder a mão pra alguma coisa. E a gente sabe que Pantanal perde. Então vamos lá, Laura, vamos chegar na parte, como eu falei antes, as partes que deixam a gente com raiva. Que são os erros de Pantanal, que a gente sabe que não tem só acertos. A gente consegue achar os acertos. Mas você acha assim, nesse momento, qual é o principal erro da novela? Quem tá Ah, gravando dia 25 de julho. Pra o povo ficar ciente, é 25 de julho quem tá gravando. Qual é o erro da novela? eu acho que é Zé Lucas. Cara, eu entendo que a coisa do Irandir, ele é realmente um ótimo ator, mas pra mim a plot do Zé Lucas não faz o menor sentido. E é a questão por exemplo, as inconstâncias do Zé Leôncio. Porque para mim não são inconstâncias reais, são inconstâncias forçadas. Tipo, toda a questão dele, o grande progressista do Pantanal, né? Com a questão com o Zaqueu, o, me diz da onde que faz sentido ele não ter preconceito também. Me É, diz, não faz. não faz. Aonde ele fez esse curso que ele perdeu esse preconceito? Em canto nenhum. Não Quando existiu. ele sai dando esses disparates sobre queimada e tal, eu fico meio assim, sabe? Parece que quer forçar uma situação que eu acho que é irreal. Eu acho que o grande problema da novela, assim, é a atualização das coisas, porque a primeira se passou nos anos 90. Mas eles copiam tudo da novela e tem coisa que tem que ser atualizada, entendeu? Que não faz sentido. Essa coisa do Zé Leôncio querer manter tudo no passado podia fazer sentido muitos anos atrás, mas hoje em dia não faz mais sentido, entendeu? Hoje em dia não é assim que os grandes fazendeiros de lá se comportam, sabe? Ele é milionário, entendeu? Vai dizer que ele não foi influenciado pelas coisas ao redor, pelas pessoas ao redor, entendeu? Eu acho muito. A novela parece às vezes que não sabe o ano que ela tá. Eu Ah, tenho nossa, muito. adorei. Eu acho que é o melhor comentário, viu? A novela não saber no ano que ela tá. Faz muito sentido. Uhum, E é isso que parece. A casa do Zé Leôncio parece que tem entrado num universo paralelo, por mais que seja real, ele uhum. se. Uma pessoa que trabalha, que tem negócios, não pode, gente, ficar sem um acesso à tecnologia pra gerenciar Uhum. tudo. Não pode. Mesmo Não se faz ele não sentido. gostasse, tinha que É, ter uma coisa na casa dele e alguém que fizesse isso por ele. Mas não tem. Tanto que ele não usa o avião pra viajar para o banco, né? Então aí, mostra que ele uhum. sabe a tecnologia, ele conhece as tecnologias. Mas é questão de dinheiro, ele trabalha com muito dinheiro, foi como o Lauro falou. E, gente, ele é milionário, ele não é pobre não, foi rapado não, gente. Ele sustentava uma família todinha no Rio de Janeiro, que viver É, no Rio é caro. E o estilo de uhum. vida que a família do Jovem tinha, a parte de a materna, era um estilo de vida extremamente rico, de pessoas milionárias. Então, tinha que ter um gerenciamento tecnológico ali. Então, é umas coisas realmente que Eu não. acho que. Que não. Ele podia ter uma resistência, mas uma resistência mais moderada, sabe? Que existe hoje em dia, mas Exato. não. E até pensando no tipo de gente, eu acho que eles fizeram romantizar muito o Zé Leôncio, porque ele é muito ruim em certas coisas, ele é um pai horroroso. E eu acho que eles quiseram romantizar certos lados dele, deixarem mais velhos, para isso não ser tão chocante, assim, sabe? Para as pessoas terem um certo amor por ele. Mas eu acho que isso, cara, me incomoda muito essa relação que é estranha, entendeu? Na novela. É impossível um cara que é milionário em 2022 estar nessa relação com o campo, entendeu? Eu acho que isso é uma falha
da adaptação, assim, da novela. Uma das, né? Não, uma coisa que eu vou pontuar aqui como negativa é que, como a gente falou, você falou da barrigada. Gente, Pantanal chegou no momento de enrolação. Não É. acontece muita coisa. Fica assim, fica até aquela discussão que poderia dar também completamente outro podcast, se as novelas poderiam ser divididas como séries, não com o mesmo episódio, gente. Não quer uma novela com 24 episódios, mas a gente também não quer uma novela de 9 meses, não parto, não novela de 8 meses, assim, pra ser enrolado, porque novela, pra mim, precisa ter momentos chaves. Aqueles momentos de confronto, que é mocinho com vilão. Pantanal não tem muito disso, mas podia ser um confronto Zé Leôncio com alguém, sabe? Até aquelas coisas mais. Umas coisas mais assim, que apimentassem, fossem mais construídas, não é uma coisa que vem do nada, que pipoca na nossa cara, tipo, puf. Sabe, tipo o casamento do Jovem e da Juma, faz sentido um pouquinho que foi construído, mas pra chegar nesse casamento tem enrolação, né? Que tá tendo, né? Que teve, que ainda vai ter, e que fica sobre tudo sobre isso. Muitas outras coisas da família, né? A família de fora que é a Mari Bru não aceita tanto, mas ficam nesse chove no molha que já devia ter rolado um confronto, gente, já devia estar fazendo mais coisas, porque, como Laura falou, não é mais anos 90, gente, é 2022, a gente precisa de uma certa agilidade. Porque, por exemplo, olha só, na última semana de maio, a novela Pantanal chegou a ter 31,23 pontos de média, 31,23. É uma audiência boa, a maior até então. E desde então, olha a diferença, ela vem caindo. Até o dia dessa Uhum. gravação, a segunda semana de julho teve média de 28,13. Dizem, que eu procurei aqui rápido no Twitter, que ela vai aumentar para 29 alguma coisa, por causa de sexta e sábado, e vai ser uma subida maior, mas sempre, tipo, a novela vinha caindo para 28 e conseguiu o ápice de 31, né? Então, por quê? Porque tiveram confrontos, tiveram momentos chaves, coisas importantes acontecendo. Não fica aquele chove no molho. Às vezes tem capítulos, gente, que não acontece nada de relevante, sabe? A gente assiste só Uhum. pra rir, pra reclamar um pouco Uhum. de outra crítica que, assim, que é da solineusação da Filó, né? Porque o que tá acontecendo, a Nalu também adora falar isso. Mas são coisas que acontecem, digo, não tem, gente. A gente sabe que tem novela de segunda a sábado. Precisa acontecer alguma coisa nesse meio de semana. Assim, né? Precisa acontecer uma coisa aí pra prender. Precisa ter aquele grande gancho de alguns capítulos, mas não. Eu acho que se perdeu na barrigada. Esse plot do Zé Lucas, eu concordo com a Laura. A novela decaiu muito quando ele chegou. E até agora, com tudo que envolve ele, pra mim é perda de tempo. Eu não sei, gente, o que faz, porque eu não sei. É porque a novela já foi toda gravada, né? Hoje em dia as novelas são gravadas bem mais rápido, mas se tivesse um controle de qualidade, assim, de aquelas rodas de discussão que a Globo fazia pra ver o que a novela podia melhorar ou não, eu acho que o Zé Lucas seria uma coisa que seria diminuída. É. Porque eu não Não, vejo ele ter muita aceitação em todos os lugares, não. e eu acho que incomoda muito que ele age como se, tipo, o pênis dele estivesse andando sozinho, ele não tivesse controle sobre nada, sabe? Enfeitiçado pela Juma. Ah, eu acho isso um saco. Eu não entendo, eu acho nada a ver a Juma ter essa obsessão por ele, assim, também, sabe? As pessoas ficam falando, ai, desejo, cara, mas a questão toda da Juma com o Jove, etc., foi por ele não ser igual aos outros e tal. Então, assim, nada a ver. E o Zé Lucas, o grande progressista também, né? Sobre o Zaqueu. Eu fiquei, tá bom. Não, Sabe, o nos casos. personagem do Zé Lucas é um personagem dos anos 90. Ele não foi atualizado também. Pode É. ver. Ele não tá atualizado para algumas coisas acontecer. E nem disse que, como falei, mais uma vez, que pode existir pessoas assim, pode, mas pra novela precisa ter uma clareza melhor, né, para o personagem dele. Mas ficam as coisas meio tipo, ah, não, esse plot pra ele. Gente, dá outros motivos pra ele, dá outras motivações. Eu acho que pra mim ele que sai perdendo bastante, mas ainda bem que tem outros núcleos que, né, dão aquele up pra gente, a gente consegue, depois que sai dele, bota uma Maribru ali, aí a gente fica mais animado com a novela de novo. Uhum. Ah, eu amo Maribru. Acho que Maribru, ela é o grande destaque assim, da novela, sabe? Do assunto de se falar, sabe? Todo mundo comenta, a atriz, todo esse núcleo do Tenório, assim, as pessoas são muito boas, né? E a Maribru é um grande destaque, assim, tudo dela vira notícia. Mas eu acho que a Maribru é outra que agora eu fico, tá, mas e agora? O que que vai acontecer, né? Porque ficou um tempo meio parada e agora com essa questão da Zuleika talvez ir para o Pantanal, né? Aí agora que tá ficando interessante de novo, né? Não, mas em compensação, tá vendo? Botaram muito tempo da Maribru assim. Né? Não, em vez de Uhum, ser um tempo mais curto, trazer logo a Zuleika, fazer logo uma coisa mais ágil. Mas é aquela coisa, fazer novela muito longa, talvez fique assim. Mas tá vendo como um Pantanal é interessante? Que mesmo a gente criticando, ele consegue falar umas coisas elogiando também. É um paninho que a gente passa. Quando é bom, né? A gente passa um paninho assim. uhum, Dizer que é uma coisa interessante. E eu acho que deu uma nova margem. Por exemplo, deixando as críticas e os elogios de lado, focando agora numa parte mais
analisando, porque são notícias que a Globo pode fazer mais remakes, fazer outras coisas, né? Então, como eu até falei, Laura, você não acha que pode vir novas novelas assim? Porque Renascer foi cotado, O Rei do Gado foi cotado. Gente, pra mim, O Rei do Gado eu acho que seria uma novela perfeita pra Ah, ser eu ganhar um acho que remake. tem que ter, fazer essa trilogia aí, Pantanal, Rei do Gado e Renascer. Mas quem seria Bruno Mezenga? Sabe Eu quem? falei Rodrigo Santoro naquele tweet, você viu, né? Eu falei Rodrigo Não, é Santoro pra ser Bruno Mezenga. Fábio Assunção. É, e também vai. Olha, resta saber se o Bruno Mezenga seria readaptado pra um Bruno Mezenga mais novo, assim, não tão mais de idade como. Eu não sei a idade do Bruno Mezenga na novela original, assim, quanto isso eu não tinha, mas não sei, mas ele não era um mocinho, né? Era um mocinho como a gente vê hoje em dia. Vou até Mas pesquisar aqui pra. eu não sei se seria um personagem um pouco mais novo, porque tem aquela questão de faixa etária, público se conectar, né? Quem sabe que é todas Sim, mas eu essas acho que seria propagações, mas eu acho perfeito que é interessante mesmo. o Fábio Assunção de igual o Marcos Palmeira, de filho para o Pra pai. patriarca. É. Ai, Não, não e eu acho a vi história muito mais cativante que Pantanal, viu, gente? Tanto Ai, que eu vale a amo pena todo ver de mundo. novo. O Rei do Gado foi uma audiência lá em cima, né? Levou a audiência do Vale a Pena ver de novo E bastante. E eu quem, acho que isso é bem interessante, porque quem vai ser os tem histórias Berdinazzi? boas. E os Mezenga, né, gente? Vai ser É. tudo de bom ali pra quem vai ser a. Ah, não. A Lavínia Vlasak da vez, né? Pirilampo será a Hum, cura, gente. Tem muita coisa pra acontecer a aí. Patrícia Tem. Pilar. A Priscila tem muito. Seria muito interessante. Ah, pronto. Eu não me lembro como o nome da personagem da Patrícia Pilar, Laura. Tá lembrado o nome do personagem dela? Em O Rei do Não, Gado? Seria. não. Eu acho que aconteceria com ela a mesma campanha que aconteceu com as atrizes da Globo postando foto de Juma no meio Ai, da água, do mato. Estariam imagina elas no meio de muito. plantação de cana, todo mundo, imagina. Jade ia tentar fazer o papel. Imagina Jade Picon com um chapéuzinho bem grande na cabeça, no meio de um matagal numa plantação de cana, botando a foto pra ser a nova. Pra estar no cast do Rei do Gado. Aham. Isso poderia acontecer, gente, porque eu acho que é uma novela muito mais um apelo muito bom. Maior que o Pantanal, por sinal, eu acho. Mas pode ver aí, né, digamos que veio como a gente fala, não, como falam que a CW fez o Arrowverse, né, que é as séries derivadas de Arrow, que foi The Flash, Supergirl e tal, vai vir o Pantanalverse, né, que pode ser as outras séries pantaneiras, mais rurais, vindo de novo, porque a gente sabe porque, por exemplo, pra quem gosta de audiência, quando sai a audiência de domingo, a audiência do Globo Rural, que passa 9, 10 horas da manhã, é maior do que quase todas as audiências da programação do SBT e da Record. E é uma das maiores audiências da Globo no domingo. Tipo, uma coisa rural. Então imagina isso na novela. Uma novela como a gente vê com o Pantanal. E uma novela bem feita, gente. Uma novela um pouco mais curta. Se o Rei do Gado voltasse como série. Porque tem duas novelas que eu gostaria que voltasse como. Duas novelas não. É uma novela que eu gostaria que voltasse como série assim, Globoplay. Como fosse A Viagem, por exemplo. A Viagem seria ótimo pra isso. O Ah, Rei do Gado com uma novela, versão mais compacta, que a Globo tá fazendo isso agora, vai estrear novelas na Globo Paymento com duração menor, tipo 88 capítulos. Eu acho que faria total sentido. Porque as coisas acontecer com mais agilidade, não ia ter barrigadas, como a gente vê. Mas fica a dica aí, Globo, se você estiver ouvindo esse podcast. Rei do Gado, Renascer, faz a trilogia aí acontecer, hein? Depois de Travessia, quem sabe, não? Veio do Pantanal, atravessou, porque a gente vai ter que voar bastante, né? Novela de Glória Pérez. Travessia tá vindo aí com inteligência artificial e tudo. Então se prepara que vem muita coisa. Vem a versão Morena não morreu, Morena está viva, Morena não morreu, versão robô falando isso. É o que pode acontecer. Laura, você tem mais algum ponto de Pantanal que queira trazer pra cá? não, eu acho que a gente cobriu o que eu consigo lembrar, assim. Mas eu estou curiosa para saber como eles vão, principalmente para esse plot do Tenório. Ah, eu tenho esquecido outra reclamação. O plot Lannister. Puta que pariu. Não Totalmente justifica, gente, não justifica. Por mais que a gente confortável. saiba, eles não saibam, gente. Eles não sabem. A gente sabe, Não, eles não não. dá, não dá. Eu fico constrangida quando eles estão juntos na tela. Nossa, eu acho Tá vendo? muito Outra difícil. coisa que não se adaptou para as épocas de hoje em dia, tá vendo? Não, não dá, não dá. Esse é difícil de engolir. Além porque são dois personagens chatos. Por mais que a gente fale aqui do Guto é o Twitter Ah, é chato, ainda. gente. A gente sabe disso, ele é twitteiro. É nosso local de fala. Então a gente sabe que quem tem é chato também. Aí pega dois personagens chatos, não tem pra onde correr. Tudo fica chato. E só pra dizer também nele, justiça por Tadeu. Coitado, sofre, ele tem os erros dele, mas é a pessoa que mais sofre ali. Eu acho que a gente já pode dizer que não tá sofrendo nem mais que a Ju, tá sofrendo mais que o Tadeu. Porque ali, gente, o personagem dele é feito pra. O personagem ele foi feito por ter muita empatia por ele, né? Pode ver que é um personagem que todo mundo fica torcendo pra ter algum momento
de glória no meio de tanta luta, mesmo ele tendo aquelas falas homofóbicas dele tudo, mas gente, que eu não me choquei, gente, porque eu digo, gente, é o tipo de fala que eu espero desse tipo de gente com essa criação, né? Então eu digo, não tem, foi real, gente, aquilo é real dele, aquilo não tem como dizer que ele seria diferente, né? Como o Zé Lucas, que do nada puxou o livro da desconstrução e já foi dando lição de moral pra todo mundo, porque ele falando isso e depois querendo pegar a namorada do irmão. Né? Então não vale. Então onde vai o limiar dele, da desconstrução dele aí, de quando ele quer fazer o textão falado dele. Mas já que Laura não tem mais nada a acrescentar, né, Laura? Acho que encerramos por Pantanal, né? Aqui nosso plot pantaneiro. A gente já pode voltar pra nossa cidade grande. Agora a gente vai assistir Pantanal. Que tá terminando bem quase na hora. Gente, muito obrigado pra quem nos ouviu até aqui. Que se você assistir Pantanal, diz aí, gente, quais são as coisas que vocês mais gostam, as coisas que vocês menos gostam. Manda ideia de tema pra gente, pra extrapodcast.gmail.com, que a gente volta daqui a 3 semanas, ou se acontecer uma coisa muito importante no mundo, que renda um podcast. Porque tem assim também, né? Se acontecer alguma coisa, tipo, isso merece um podcast. Tá, sei lá, uma coisa tá acontecendo no mundo e vai um podcast. A gente pode falar que a gente traz também. E semana que vem a gente volta com alguma coisa relacionada a reality show. A gente não sabe ainda, gente, mas a gente vai trazer coisas relacionadas a reality show, né? Porque a gente tá na época de vacas magras de reality. A gente não vai falar da ilha. A gente vai assistir o primeiro episódio da Fazenda quando sair, porque a Laura falou que era questão de honra pro Tonho, que ela ia assistir sim o primeiro episódio da Fazenda, pra gente pelo menos analisar o cast, como a gente fez ano passado. A ilha já é demais. A única coisa da ilha que a gente assistiu foi a ponte. Quem tem um podcast também sobre a ponte, que também acontece numa ilha. Eu posso dar uma dica? Algumas dicas. Dê uma dica. Iron Chef Brasil, que eu tô empolgada, que eu gosto do formato. E vai começar agora em agosto a terceira temporada da Selena com o Chef, que é um reality da HBO Max que eu gosto bastante. E quem assistiu esse da Selena com o Chef pode assistir o de Sandy também, que é a versão brasileira com a Sandy, né? Então tá lá também. Tudo verdade. na HBO Max, tá lá. Vão assistir, gente, porque é bem legal. E se vocês quiserem que a gente comente uma coisa sobre, a gente comentou sobre isso num dos primeiros podcasts dessa era de reality show da gente, englobando geral, que foi na reality shows na era do streaming. Procurem, tá em uns episódios bem pra trás. Ela trouxe esse reality show, por sinal, pra estar como exemplo. Mas é isso, muito obrigado. A gente vê na próxima terça com outro episódio. Pra seguir a gente no Instagram é @extrapodcast e no Twitter é @extrapodcastbr. Até semana que vem e tchau! Tchau!